Aviação Cipó hoje está em Timóteo. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pegue a BR-381 sentido Espírito Santo. Entre para o Vale do Aço e antes de Coronel Fabriciano vire à direita. São cerca de 200 quilômetros de BH até aqui, onde vamos destacar o aniversário de 50 anos da cidade, que é jovem e muito promissora. A história do município, o Parque Estadual do Rio Doce. Aqui também tem um instituto que cuida da educação ambiental. O programa ainda vai destacar a receita, o Cipó Sustentável e o Cipó Cidadania. Você sabe, falar de Minas Gerais é com a Aviação Cipó. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Eu vou no Cipó das 6h30, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela Aviação Cipó, levo muita paz e alegria. E a gente vai começar o programa de hoje comemorando os 50 anos de Timóteo e conversando com a secretária de Educação, a Cecília. Tudo bem? Tudo bem, Toledo. Tranquilo. E como que está Timóteo para esses 50 anos? Nós estamos bem empolgados, né? Afinal de contas, a história de Timóteo está bem próxima da história da Peram, que é a empresa aqui da nossa cidade. Antiga Cesita. Antiga Cesita, né? Aços especiais de Itabira. E a nossa história começa com a vinda dos índios botocudos aqui para a região. Posteriormente, nós tivemos, os europeus vieram em busca de riquezas, né, de escravos e de riquezas minerais. Com isso, os índios foram extintos. E, segundo os historiadores, foi o maior massacre que houve na história do Brasil, o massacre indígena na história do Brasil. Antes da siderúrgica chegar, aqui já havia o quê? Colonos com plantações? Como que era essa região? Os índios botocudos, né, que os portugueses chamavam de botocudos, logo em seguida vieram os europeus em busca de escravos e de riquezas minerais. Posteriormente chegou aqui o Francisco de Paula e Silva, que é um fazendeiro, que se instaurou na proximidade do bairro Alegre, aqui na nossa regional leste, hoje o bairro Alegre. E esse fazendeiro vivia de gado e de agropecuária, né? Vivia de agropecuária e agricultura também. Como essa cidade, essa fazenda, né, melhor dizendo, ficava próxima ao Alegre, as embarcações que iam para a Vila Rica, né, hoje atualmente Ouro Preto, passavam por lá. Então as pessoas começaram a chegar. Com o tempo também a estrada de ferro de Vitória, Minas, veio para cá, o engenheiro Pedro Nolasco se instaurou aqui para coordenar. Tanto que o trem que sai de Belo Horizonte e vai até Vitória, a estação dele aqui no Vale do Aço, todo mundo fala Ipatinga, mas é em Timóteo. É em Timóteo, estação ferroviária Mário de Carvalho. E quando que veio a emancipação? Depois que esse engenheiro veio aqui com a construção dessa ferrovia, ele descobriu um alto teor de ferro em Itabira. E a partir daí, na jazida de ferro, né, descobriram minério. E a partir daí começou a chegar novas pessoas, viajantes que passavam por aqui, com a possibilidade de empregos também, com a estação, né, com a construção da ferrovia. E começou também a construção da companhia da Cesita, né, a exploração da companhia Cesita. E em 1964 o município foi emancipado. E a educação aqui também parece que vai muito bem. Sim, Timóteo no IDH, né, no item Educação do IDH de 2013, Timóteo é a segunda de Minas e a 73ª do Brasil. E qual é o segredo disso? O segredo disso é muita dedicação, muito trabalho, capacitação de professores, envolvimento da comunidade, que é muito importante. E eu achei interessante que a própria secretária de Educação está aqui acompanhando as coordenadoras, supervisores, professores nesse trabalho de educação ambiental.
Sim, Timóteo a gente tem 100% de educação pública, da creche à pós-graduação. E a gente fala isso com muito orgulho. Tá ótimo. Cecília, Ok? muito obrigado. Eu que Parabéns pelo agradeço. trabalho. Vocês conheceram a história de Timóteo. Nós vamos daqui a pouco mostrar Rua Oikósque, esse lugar maravilhoso e muitas coisas interessantes desta jovem cidade. Viação Cipó Cidadania. Oferecimento Recivil, registrando nosso futuro. E nós vamos responder a mais perguntas dos telespectadores. O Cipó Cidadania hoje está em São João del Rei e a dúvida vem da cidade histórica. Confira. Quais são os serviços que os cartórios fazem, além dos que nós conhecemos? E aí, Paulo, agora o telespectador te apertou. Responde, o que os cartórios fazem além dos registros civis? Olha, o cartório trabalha muito, não é pouco não. As funções do cartório civil são muito grandes. As estatísticas que o governo estadual e o governo federal eles têm, quem fornece essa estatística somos nós do cartório. Nós mandamos estatística, 11 tipos de estatística para o governo. Por exemplo, Toledo, a pessoa registra se está nascendo naquele mês, está nascendo mais homem ou se está nascendo mais mulher. Se uma pessoa casou, qual a idade que está casando mais? Qual é o perfil, se é de 30 a 35, se é de 40 a 45? E se a pessoa vem a falecer, do que a pessoa faleceu? Aí é muito importante isso para o governo, para ele ter o controle das políticas de saúde dele, ele poder trabalhar mais em cima, a pessoa que está morrendo mais de dengue, outra de infarto ou de alguma outra doença. Mas também nós mandamos para o Detran a pessoa que faleceu, dizendo que aquela carteira de habilitação já não pode estar circulando. Tem esse serviço também. São vários outros, são mais de 11 serviços. Porque senão a carteira de habilitação ou outros documentos podem ser usados por outras pessoas. Com certeza. Então é fundamental o papel do cartório com a sociedade. Eu não tinha nem ideia disso, Paulo. Pois é, você vê, é no nascimento, é no casamento, é no divórcio, é na morte, a pessoa... O cartório tem que passar todos esses dados para o governo. A gente usa cartório a vida inteira, né? Consegue os documentos, vai para fazer certidões, vai para autenticar os documentos também e não tem ideia da abrangência que é esse trabalho e da importância, porque tudo fica registrado. É como o slogan de vocês, né? Registrando o nosso futuro. Justamente. As pessoas... Porque registrando está eternamente. Pode passar daqui 100 anos, vai buscar lá uma certidão do Toledo, a certidão está lá. E o registro civil é importante porque ele é um cartório da cidadania, né? Tem que estar onde o povo estiver. Eu acho que você já respondeu a pergunta do nosso telespectador de São João del Rei, mas não falou nem a metade ainda do que os cartórios fazem. A gente vai ao longo aí do ano explicando mais coisas e detalhando a importância, né, desses cartórios na vida do brasileiro. Eu acho fundamental porque o cartório civil é um cartório fundamental tanto para o governo estadual como para o governo federal e fazer esse papel da população, porque tem o nascimento, o que pode ser feito no nascimento, no casamento, no próprio óbito. Então, reconhecimento de paternidade, essas coisas, mas são muitos assuntos interessantes que a população desconhece. E a gente vai respondendo aqui semanalmente. Os e-mails aí na sua tela. Pode mandar as suas dúvidas que a gente, junto com o Recivil e com o Paulo, vai explicando cada detalhe e deixando essa questão dos registros ainda mais esclarecida. Paulo, muito obrigado. Um Semana abraço, que vem a gente volta. Tamo junto aí. E a Aviação Cipó continua destacando os pontos turísticos mais importantes de Itabirito, a cidade que está se transformando em um dos principais polos turísticos de Minas Gerais. Agora, estamos aqui em um local muito especial, a mais ou menos 1,5 km do trevo principal de Itabirito, no sentido BH Ouro Preto. E aqui é um Jeca Tatu, que não é de Piracema, nem de Baipendi, nem é o Mazarope. É o Jeca Tatu que está colocando em prática a cultura, o Léo. Tudo bom, meu amigo? Tranquilo. Especial mesmo, Jeca Tatu. Você falou a palavra certa. Estamos aí, né? Levando essa cultura para a beira da estrada. É o que está faltando, o que estava faltando há muito tempo dentro de todas as estradas da malha nossa mineira, essa cultura. Colocar isso para fora.
para a beira da estrada. Por que para a beira da estrada? Porque o turista está aqui. O turista não está muito dentro da cidade. Ele está sempre passando. Então nós temos que acolher esse turista. Então, E aqui é muito legal roubar porque esse turista para nós. é um centro cultural que a gente vai explicar direitinho, né? Que tem uma lanchonete, vende principalmente o pastel de angu, o suco de milho, os derivados do milho verde, e é um ponto de parada muito interessante, que além de você ter a culinária local, tem todo esse acervo aqui que o Léo foi montando ao longo dos anos. Como que você teve a ideia de reunir tantas peças? Isso mesmo. Essa ideia é o seguinte, o povo sente falta dessa história, o povo sente falta dessa cultura. Ele sofre por não ter isso, ele morre por não ter E o isso. que você tem aqui para mostrar ao público? Ó, a história está aqui. Pelo menos uns 2% dela, da história do Brasil, está aqui no Jacatatu. Através de discos, de rádios, né, de muitas reportagens antigas, quadros. E tudo aqui pode ser comprado pelo visitante, Léo? Comprar é uma palavra ruim pra caramba. Isso não existe assim no Adquirido, vocabulário. como é que é? Não é adquirido em comprar. O artista se sente humilhado quando ele vende uma peça, ele vende um pedaço Então dele. como é que chama se Sim. eu quiser comprar? Essa história é o seguinte, é o meu sofrimento. A gente até vende a coisa que Então precisa. vamos falar assim, vamos fazer diferente. A pessoa que quiser, troca uma peça por dinheiro. Essa é a melhor resposta, a melhor pergunta ou a melhor resposta. Aí não fala comprar. Não comprar é uma coisa muito... É que ele gosta tanto, né, das peças que ele foi juntando, que na hora que fala em vender, fica meio esquisito. E eu quero saber de você uma outra coisa. Você tem também uns ônibus aqui muito especiais, né? Sim, tranquilo. Esses ônibus são os especiais mesmo. Mas não vai falar agora não, né? Sim. Você já apresentou todo o Jacatatu aqui para nós. Nós vamos voltar, né? E fique ligado aí na Aviação Cipó, porque nas próximas semanas a gente apresenta os ônibus antigos que o Léo está transformando em pura cultura. Combinado? Combinado. E Obrigado. você, vindo a Itabirito, conheça esse ponto cultural e turístico da cidade.